Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a nossa prestação de contas sobre a Magalu MGLU3. Vamos falar sobre a Magalu, mas falaremos também sobre macro, tanto na perspectiva norte-americana entre curva de juros e o Fed Funds, e a nossa Selic, a nossa curva de juros. Uma curiosidade aqui entre as duas perspectivas, e vamos falar também sobre Mercado Livre, divulgou resultado. Vai ter gráfico do Mercado Livre, aproveito também para analisar ele e a Magalu, que vai divulgar dia 13 de novembro, finalizando o vídeo aqui com o próprio vídeo da Magalu, mas eu vou incorporar a análise técnica do Mercado Livre no final, certo? Então essas serão as pautas do vídeo de hoje sobre a Magalu, prestação de contas clássica aqui do Clube dos Dividendos, que apesar de ser Clube dos Dividendos, pessoal, também falamos sobre empresas que estão passando um aperto ou que são empresas que não pagam dividendos. Então deixe no comentário aí uma empresa que você curta e que você gostaria que eu analisasse aqui no canal. Bom, vamos lá, pessoal. Falando de Magalu, hoje é sábado, dia 4 de novembro, mas esse vídeo vai ao ar dia 5, no domingo, tá? De novembro. Aqui, antes do papo sobre Magalu e propriamente Mercado Livre, pessoal, só quero comentar sobre a perspectiva de Treasury Yield, ou seja, os juros americanos ali, a curva de juros americana em candles azuis, versus a Selic americana, Fed Funds em vermelho, tá? Perspectiva de 2000 para cá. Então a perspectiva deles por lá, a tendência por lá é de queda na taxa de juros, né, consistentemente, até 2019. E aí pós-pandemia, pela primeira vez, nós temos o juros americano terminando o seu ciclo de alta, de aperto, mais alto do que o ciclo anterior. Então aqui um sinal amarelo em relação à política monetária para a próxima década, talvez, seja diferente do que nós vivemos nos últimos 20 anos. Tá? Ao invés de termos, então, consequentes cortes de juros, eu acho que nada mais justo que dizer que chegamos no destino final em 2020 com a pandemia, que foi 0%, tá? No Fed Funds. Então não tinha mais para onde descer. 2012 ali também foi uma queda forte do Fed Funds. Tá? 2003 relativamente não tão forte, mas ainda assim indicando queda. Então para os próximos anos, pessoal, a vida não vai ser fácil aí para empresas que sobreviveram com juros lá embaixo. Tá? Isso principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, a dinâmica pode ainda continuar sendo de queda. E eu vou trazer o próximo gráfico, vai ser brasileiro. Tá? Só mais uma perspectiva aqui para vocês, é que nos últimos 20 anos, o mercado, ou seja, o Wall Street, sempre teve sua curva de juros bem acima da Fed Funds. Em momentos específicos, como foi 2006, por exemplo, nós tivemos curva de juros e Fed Funds nos mesmos patamares. Tivemos a crise em 2008. Em 2023, estamos lá com a mesma situação. Curva de juros e Fed Funds namorando aqui os mesmos rendimentos. O Fed Funds está no intervalo aí de 5,25, 5,50. E as Treasury Yields fecharam sexta-feira, dia 3, a 4,57, mas chegaram a bater a 5. Tá? Então é importante, nós também tivemos aqui nos anos 2000, tá? A Fed Funds e os Treasury Yields aqui namorando os mesmos patamares de prêmio, né, de precificação e de retorno, e nós tivemos também recessão das .com. Não é muito otimista esse cenário aqui para a economia americana, né? Veremos 2024, 2025 como vai ser a performance da economia, mas com certeza na parte monetária não está suave, né? A vida nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, e dessa vez, diferentemente dos últimos 20 anos, nós tivemos o pico atual de aperto mais alto do que o anterior, que foi ali em 2019. Nós tivemos o atual mais alto. 2019 foi ali por 2,40, um intervalo de 2,25, 2,50. Tá? 2023 o intervalo está de 5. Em 2019... exatamente. 2019 o intervalo foi 2,25, 2,50. Já em 2023... Tá? 2019 foi esse. 2023 o intervalo está de 5,25, 5,50. Beleza? Então essa perspectiva, quando a gente muda para o Brasil, nós temos eu coloquei infelizmente aqui o recorte, pessoal, é de um gráfico que começa em 2016, mas eu vou trazer para vocês o gráfico mais coerente, tá? Que é pós-plano real. Tá? Então, diferentemente dos Estados Unidos, nós passamos em 2015, 2016 ali, a ter um cenário muito parecido com o que os Estados Unidos está vivendo hoje, de o ciclo de aperto monetário ter ultrapassado pela primeira vez nos últimos quase 20 anos na época, tá? A ser mais alto do que o anterior. Mas o atual do Roberto Campos
foi ligeiramente mais baixo. 14,25 foi esse aqui do Levi, né? O Meireles lá. E esse aqui, o atual do Roberto Campos, foi 13,75. Tá? Então o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ainda pode e deve viver, pessoal, nos próximos anos, uma taxa de juros básica em queda, estruturalmente. Beleza? Diferentemente do Fed Funds, que acho que mudou. Né? Tem um sinal técnico aqui de mudança, de um viés de corte, até porque chegou a zero. Né? A nossa não chegou a zero, chegou muito próximo, a 2%, mas não chegou a zero. E nós tivemos um percalço de ciclo monetário em 2015 e 2016. Eles não tiveram esse percalço. O percalço deles foi em 2019, né? Justamente por causa das commodities que começaram a subir em 2016. Logo em 2019, os Estados Unidos aí começou também a subir sua taxa de juros. Beleza, pessoal? Então aqui uma curiosidade. Isso indica que ainda está liberado aí para as empresas no Brasil, por exemplo, a verem, pelo menos as que sobreviveram nos últimos 20 anos, a terem em 2024, 2025 e para os anos seguintes, uma vida mais fácil quando o quesito é juros em relação aos últimos 20 anos. Tá? Nos Estados Unidos, pelo argumento que eu estou montando para vocês, as empresas que sobreviveram nos últimos 20 anos com um juro muito baixo, ou muito próximo de zero, tá? Elas vão ter mais dificuldades nos próximos 5 a 10 anos, porque a política monetária não me parece voltar para patamares de 2011, por exemplo. Tá? 2011, 2009 até 2015 ficou muito próximo de zero os juros. Não me parece que os Estados Unidos vai voltar para cá. Então, as empresas que foram ali constituídas nesse período devem em 2024, 2025, 2026, se já não em 2020 para frente, estarem passando por muitas dificuldades e não tem no retrovisor ali grandes experiências, tá? Com choques monetários. Já o Brazuca tá muito mais cascudo e de experiência, né? Porque tivemos esse ciclo aqui de aperto monetário recente e, na minha opinião, 2024 para frente, nós ainda vamos ver a taxa de juros de maneira estrutural no Brasil mais baixa do que nos últimos 20 anos. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que a vida vai ser mais tranquila para o empresário aqui no Brasil, no relativo. Tá? Para esse empresário que sobreviveu dos anos 2000 para cá, 2024 tende a ser muito mais tranquilo do que 2023, do que 2022 foi, desse último aperto monetário. Nos Estados Unidos talvez não, a gente não tenha essa perspectiva pelo simples fato de que por lá eles já chegaram no zero e me parece que estruturalmente irão pedir mais juros por mais tempo. Legal? Feito isso, pessoal, é incrível como a Faria Lima, e aí sim, né, esse gráfico que eu vou utilizar, sempre exigiu mais prêmio na sua curva de juros do que, ou pelo menos de maneira consistente, né, sempre foi mais pessimista em relação à curva de juros do que a própria Selic estava. Né? Então, consistentemente, a Selic foi mais baixa do que a curva de juros. Né? Consistentemente, lógico que 2020 foi abissal. Né? Nós tivemos corte da Selic, enquanto que o mercado rapidinho já parou de cair, né? Parou de fechar os juros. O mercado fechou os juros ali por volta dos seus 4 a 5%, 4 a 6%, perdão, enquanto que a Selic foi lá para 2%. Né? Nossa, a Selic foi lá para 2%. Então, expectativa aqui, realidade acolá. Então vamos dizer que o Banco Central, via ancoragem com o mercado, errou nessa magnitude de 4 pontos base, aí 4%. E que recentemente, aí sim, nós já tivemos, como nos Estados Unidos estamos vendo agora, a Selic beijar aí a curva de juros média, né, 2027, curta, 2027. Certo? Não vejo para 2024, pessoal, a curva de juros exigir mais do que 12,56. Portanto, argumento que eu montei para vocês. O empresário que sobreviveu durante 2022 e ao longo de 2023, tá, com esse CDIzão aí estressando e com essa Selic na máxima, tende a ter 2024 com uma Selic menor, 12,25 e cortando, e a curva de juros também menor do que 2022 e 2023. Tá? Então, na minha opinião, pessoal, antes de falar da Magalu, o empresário, de maneira geral, na economia real, ele vai ter uma vida muito mais tranquila em 2024 do que em 2022 e 2023 foi. Tá?
Bom, Mercado Livre, pessoal, mais uma vez lucra 340 milhões de dólares, tá? Mais uma vez o MELI lucra e manda uma baita de uma pressão em cima da Magalu. Tá? Avanços no Brasil com a remessa conforme e melhora na inadimplência foram os destaques, tá? Sobre o balanço. Cresce para Camille, Bocanegra e o pessoal da Infomoney. Então, o lucro foi de 359 milhões de dólares, tá? O que representa 180% de alta em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o crescimento, o abocanhar aí de faixa de market share da Americanas, da própria Casas Bahia, está sendo feito pelo Mercado Livre. Certo, pessoal? Vamos ver a Magalu, né? Vamos ver se ela surpreende a gente lá no dia 13 de novembro. Temos o resultado pós-fechamento de pregão. Agora sim, falando de Magalu, e eu não vou esquecer, falar também do Mercado Livre, pessoal. Primeiro, Magalu. Então a Magalu está dormindo aí nos nossos novos pontos. Fracos, né? Sem grandes projeções aqui, pessoal, mas os pontos são 1,46 tocado, 1,41 tocado, 1,39 eu acho que ainda não, ou se foi próximo da mínima, 1,28, 1,18, tá? São os pontos que eu tenho para ela navegar nesse rally natalino, tá? Até no mínimo 2,23, 2,13, 2,53, tá? Então aqui tá o caranguejo da Magalu, o próximo caranguejo da Magalu, assim como vivemos esse caranguejo aqui. A gente deve viver esse caranguejo a colar. Grande ponto interessante de price action, pessoal, é se ela romper os 2,60, fechar o mês acima. Porque aí a gente vai falar de novo dos 4,80 alto, mas principalmente dos 5,76. Alvo que eu tenho finaleira aí para Magalu no curto e médio prazo. Tá? Então seria ele, sei lá, 400, 300 e poucos % de alto para Magalu. Quando a gente vai para o Mercado Livre, vamos falar de Mercado Livre. Tá? Esse aqui é um movimento oposto. Tá vendo o lucro acontecer, tá vendo as ações, as BDRs aqui navegarem em tendência de alta. Nada de novo no front, pessoal. O Mercado Livre deve invadir novamente essa região vermelhinha. Tá? Novamente essa região vermelhinha. Inclusive, eu até vou dar uma lambuja depois de um resultado bacana. Vou apagar esses alvos aqui e dizer para você que provavelmente o Mercado Livre, deixa eu pegar aqui meu retângulo, vai invadir aqui essa região de preço que começa, tá, nos 63,21, então alvo ali, e vai até os 67. Tá? Essa é a região de preço mais importante para o Mercado Livre pós resultado muito bom. Então parabéns para você que está investindo no Mercado Livre e está vendo uma empresa crescer, entregar resultados e deixar você mais tranquilo em relação à tese de investimento para longo prazo. Qual que é o alvo do Mercado Livre, pessoal? 63,21, 67. Próximo ciclo termina em 66,46, tá? Então essa região aí do 63,21 ao 67, grandíssimo alvo, sem dúvida nenhuma, pessoal. E depois eu finalizo aí com 68,14, R$67 é cenário base, tá? Que ela vá para lá. Beleza, pessoal? É cenário base que ela vá para lá. Então, parabéns novamente para você que conseguiu aí, via no Mercado Livre, ter essa expansão de preços. Ciclo de longo prazo, se ela continuar, pessoal, voando e ser a próxima aí, a Amazon que seja, R$150 seria ali um alvo. Um pouquinho antes, 102, pouquinho não, bem antes, 102,35. Na base log, R$150. Mercado Livre continua aí abocanhando bom pedaço das compras online no Brasil. Certo, pessoal? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.